Glória a Deus. A gente fica feliz porque a gente vê, entendeu, Deus fazendo, né? Deus movendo. Tô nervoso, viu? Rapaz, querido, tudo bem? Só para resumir, meu testemunho é longo e só a bênção. Há 5 meses atrás, quando Rayane me convidou para vir para a igreja, que a gente estava sentado bem ali, onde ela estava, que eu olhei e disse: pai, é aqui que eu vou ficar, acabou, não me tira. Se o senhor me tirar, me leva, que é melhor, porque senão eu vou desviar, o negócio vai ficar feio. Aí Deus permitiu, falei com a pastora, falei com o pastor. Isso foi no domingo. Quando foi na quinta-feira que eu vim, eu estava desempregado, as dívidas lá em cima. Quando foi na sexta-feira, eu comecei a trabalhar. Amém? Até então, eu só tinha um contrato com a empresa que eu estava. E comecei a dizimar, comecei a ofertar. E fui. Quando foi uns 15 dias atrás, essa mesma pessoa, meu patrão, chegou e disse bem assim: Tiago, vamos ter que quebrar o contrato. Aí eu olhei assim para a cara dele e fiz: amém, né? Bora. Ele: mas eu tenho uma proposta para você. Você quer? Eu disse: pode falar. A minha proposta para você é assinar sua carteira. Aceita? Aí eu fiz. Em 41 anos que eu vivo, isso é a primeira coisa que me acontece. Primeira vez, assim, claro. Aí ele foi e assinou minha carteira. Essa é a primeira testemunho. Gente, desde o momento que comecei a dizimar e ofertar, certo que teve uns momentos que eu amo a cidade com o papai aí, e começou um bolo voltar. Quando eu retornei, eu me lembro que eu estava ali na terceira cadeira, eu estava muito triste, um monte de problema aparecendo, eu calado, eu fiz a teimosia de ficar calado, tanto que o pastor disse: está precisando desabafar, conversar, procura a gente, mas eu que sou teimoso, fiquei calado. Aí o que aconteceu? Eu me lembro que eu disse bem assim: Deus, eu estou precisando de um abraço, porque eu estou sem aguentar. E eu vi o testemunho da crise do Davi aqui. Aquele testemunho começou a mexer comigo. Eu disse: não, Deus, eu estava parecendo uma pedra. Eu estava de um jeito que só Jesus sabia como eu estava. Logo depois eu comecei a conversar com o pastor. Esse pastor está assim, assim, assado, não sei o que eu faço, me ajuda. E depois começava a conversar com o Jason. E amém. Quando terminou o culto, Deus usou 2 pessoas aqui da igreja, que depois eu falei para elas 2, que foi a Stephanie e a Rafa. A Stephanie chegou com um jeitinho calmo dela, né? E me deu um abraço. Já a Rafa chegou com um jeitinho eletrizante dela e me deu um abraço. Na mesma hora eu mandei para elas, eu disse: gente, o abraço de vocês foi tão curador, que eu estou numa alegria tão grande aqui. Quando foi na segunda-feira no Mevan, a gente teve a aula dos dons espirituais. Eu saí, que eu disse bem assim: Deus, o Senhor está realizando na minha vida, e o inimigo está tentando fazer eu me trancar, e eu não vejo o que o Senhor está realizando. Eu estou com a carteira assinada, a minha gráfica está começando a dar um salto enorme, e pai, obrigado por essa aula de hoje, os 2 abraços de ontem. Voltei, dizimei, acertei tudo com Deus. Mas assim, gente, o dízimos e ofertas, ele é muito importante. Eu me lembro que quando eu fui dizimar, eu disse: Senhor, mas é tão pouquinho. Eu estava com raiva de mim mesmo que a oferta foi baixa. Eu fiquei com raiva de mim mesmo. Aí na mesma hora eu disse: eu vou. Mas eu dizimei numa alegria tão grande, mas numa alegria tão grande, e ofertei, que foi a semana mais produtiva da minha vida. A semana passada e essa. E eu olho assim para Deus: Senhor, me dá força para dar conta, porque o negócio aí. Então assim, é esse meu testemunho. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, querido. Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Queridos, eu não tenho o poder de convencer ninguém, porque esse não é o meu papel. Esse é a função do Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Amém? A minha missão é pregar o Evangelho. Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor, porque se hoje nós temos algo para abençoar a tua casa, para abençoar o teu reino, porque nós entendemos, Pai, que quem primeiro nos deu foi o Senhor, e o Senhor é aquele que não tem nos deixado faltar nada, é aquele que tem suprido todas as nossas demandas, todas as nossas necessidades.
seja no pouco, Senhor, seja no muito. Ensina-nos a ser fiéis a Ti. Ensina o Teu povo, Pai, a ter uma visão clara daquilo que o Senhor está comunicando, aquilo que o Senhor está falando nesses dias. E eu creio, Pai, que há um liberar do Senhor aos céus, meu Pai, há um romper de Deus, sim, meu Deus, nessa área, na vida da Tua igreja, e todos aqueles, Pai, o quanto tomarem posse, viverão, Pai, sim, meu Deus, experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu creio, Pai, e declaro e profetizo que muitos terão experiências agradáveis com o Senhor nessa área. Muitos, meu Pai, se meu Deus, terão para emprestar, eu profetizo, mas não tomarão emprestado. Eu creio, Deus, em um tempo de honra na direção dessa casa, um tempo que o Senhor, meu Pai, vai honrar todos aqueles, meu Deus, sim, Pai, que não pararam, Senhor, o ciclo da sua colheita, que não pararam o ciclo da sua semeadura, e nós acreditamos, Pai, se meu Deus, no liberar do Senhor sobre a vida desses, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esses dízimos e essas ofertas, e eles, Pai, entregam a homem de carne e sangue, mas quem recebe é o Senhor. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quantos creem, sai do seu lugar, querido? O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Diga para seu irmão aí, amado, diga, Ele é contigo, meu irmão. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, nós estamos, eu não sei se trouxe os bilhetinhos, né? Nós estamos, queridos, no final do culto. Você que, preste atenção, querido, você que vai ao retiro de carnaval, amém? A gente está, entendeu, assim, se antecipando, nesses dias, e no dia 17 nós iremos fazer um sorteio, de um iPhone 11, amém? E estamos entregando para as pessoas que querem ir para o retiro, né? E, pastor, mas eu não vou para o retiro. Mas se você quer participar, concorrer, após o culto nós vamos estar entregando os carnezinhos, né? Você dá o seu nome e você vai vender com seus amigos, com a sua família, e em si você vai estar concorrendo e vai estar, entendeu, assim, contribuindo, querido, para o retiro de carnaval. O último retiro foi uma bênção, amém? Foi muito, 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 muito abençoado, porque, querido, na verdade eu entendo o seguinte, né? Que nesses dias Deus está preparando, querido, aqui a nossa convivência aqui, amém? Nós precisamos, amados, conviver bem aqui, porque aqui é um treinamento para que a gente vai morar no céu, amém? Somente 2 pessoas acreditaram, né? Somente 2 pessoas creram. Quem crê que vai morar no céu? Amém. Então se manifeste, querido, né? Porque só tem 2 opções, viu? Você que ainda não caiu a ficha, só tem 2 opções. Ou você vai morar no céu, ou você vai morar, querido, no outro lugar. E no outro lugar não é bom não, viu? Jesus falou muito desse lugar para divertir o povo, que ele chama esse lugar de inferno. Então, se você não for para o céu, pastor, eu vou ficar no purgatório. Tem purgatório não, querido. Amém? É a invenção do homem. Só tem céu e inferno. E nunca vai, entendeu, no conto do ser humano, querido. A vida é aqui, o inferno é aqui. Morreu aqui e acabou. Não, querido.
seu corpo vai para o pó, mas a sua alma volta para Deus. Amém? E lá Ele dá o destino para você. Vamos falar de Jesus, vamos falar da palavra. Amém? Diga para o seu irmão que você está preparado. Diga, Deus tem uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia, querido, em Provérbios capítulo 29, versículo de número 23. Provérbios capítulo 29, versículo de número 23. Glória a Deus. Já está aqui. Eu quero falar, querido, de uma arma espiritual que fará, entendeu, você, entendeu, vencer muitas áreas que o inimigo tenta você. Amém? Porque, querido, eu entendo que o maior problema que o ser humano enfrenta, querido, principalmente aqueles que já têm uma experiência com Deus, aqueles que estão entendendo o propósito de Deus, a maior batalha que você enfrenta não é o diabo. A maior batalha que você enfrenta, querido, não é entender o mundo de pecado. A maior batalha que você enfrenta é contra você mesmo. É você mesmo, querido. A nossa grande dificuldade é vencer, entendeu, esse homem exterior, entendeu, que quer, entendeu, cada vez mais afastar você do plano e do propósito de Deus. Por isso, querido, eu quero trazer uma palavra sobre humildade, a fortaleza do cristão. Amém, amados? Vamos lá. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Vamos ler comigo? Vamos lá. Diga, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Amém? Então, queridos, uma das coisas, entendeu, mais difíceis de até a gente colocar em prática, querido, é a humildade mesmo. É a humildade, queridos. Uma das coisas que a gente tem dificuldade de colocar em prática. Por quê? Porque nós somos um ser humano, né, que temos uma natureza caída. Nós herdamos a natureza do primeiro Adão, que pecou no jardim, que transgrediu a orientação de Deus, que transgrediu aquilo que Deus determinou para ele. Então nós herdamos essa natureza. Nós herdamos a natureza do Adão caído. Amém? Mas nós precisamos também entender, entendeu? Que o último Adão, Cristo Jesus, nos resgatou para Ele, nos tirou, nos devolveu a capacidade, amém? Nos devolveu a capacidade de poder, entendeu? Vencer tudo aquilo que tenta nos tirar do plano, tudo aquilo que nos tenta nos tirar do propósito divino. Então, querido, humildade, diga assim, humildade é de dentro para fora. Amém? Humildade, querido, é algo que acontece de dentro para fora, e não simplesmente aquilo que mostramos exteriormente. Não é aquilo, querido, que você apresenta exteriormente, mas é algo, querido, que acontece no seu espírito, que acontece no seu interior, que acontece no seu íntimo. Diga amém. Então, queridos, e é isso que a gente precisa entender, que humildade é de dentro para fora, e não simplesmente aquilo que mostramos exteriormente. Não vem da nossa história quem realmente somos. É na humildade, querido, que entendemos como o Senhor
toca no nosso coração. É na humildade, querido, que entendemos, querido, como Deus move em nossas vidas. Amém? É na humildade, querido, querido, quando você, entendeu, comete algum ato, vejamos bem, quando você comete algum ato que é errado, né? E muitas vezes você sabe que aquele ato que você cometeu é errado, não foi bom aquilo que você fez, e aí, querido, chega alguém, né? Alguém que possa ter, entendeu, pode ser um irmão seu, pode ser teu pai, pode ser, entendeu, alguém que tem autoridade, vai corrigir você. E muitas vezes, amado, o que salta na natureza do homem? O que é que salta na natureza do homem? Ele vai ficar o quê? Entendeu? Com raiva, mesmo sabendo que ele errou. E o que é isso, amado? Falta de humildade. E é isso que alimenta o inimigo, e é isso que alimenta o diabo, queridos. Por exemplo, queridos, vamos falar aqui de nós cristãos, por exemplo, o pastor hoje, querido, pastores hoje, tem que ter muito cuidado quando ele for orientar, ou quando ele for corrigir, porque nem essa palavra a gente pode até usar mais. Pastor Jorge não pode mais corrigir a ovelha, porque tem ovelha, querido, que fica inflamada, tem ovelha, querido, que fica aborrecida, porque o pastor, entendeu, trouxe uma correção, trouxe uma orientação. Eu digo isso porque eu já sou pastor desde 2007, né? Mas antes de 2007 eu já vinha cuidando de almas, vinha cuidando de pessoas, e a gente viu, entendeu, que em vez de melhorar, entendeu, as coisas foram ficando piores, porque a gente foi abrindo mão de alguns ensinos, a gente foi abrindo mão de algumas coisas preciosas, e nós precisamos, amado, resgatar, entendeu, a genuinidade do Evangelho. A gente precisa resgatar aquilo dessas áreas. Amém? Eu digo isso, querido, porque eu mando mensagem para muitas pessoas, principalmente das pessoas que fazem parte da casa, tanto aqui como lá em Tomatinho. E a gente percebe, querido, quando alguns irmãos, amados, não gostam de ser confrontados, sabe? Simplesmente aqueles que não gostam de ser confrontados, queridos, eles reagem de uma forma até zombatória ou de uma forma silenciosa. Quando não gosta, aquilo não responde, deixa o pastor no vácuo. Eu digo, olha, não gostou não de ser confrontado. E o que é que eu faço, Senhor? Quebre ele. É a oração, Senhor, não está na Bíblia, Senhor, que o Senhor vai levar esses vasos, entendeu, lá para a casa do oleiro. Então leva ele depressa, querido. Por quê, querido? Porque nós não gostamos de ser, né? É uma realidade que a gente não gosta de ser confrontado, mesmo sabendo que erramos. A gente não gosta de ser corrigido. Amém? A gente não gosta, querido, de correção. E quando você, entendeu, está no Evangelho e você não gosta de correção, você não está no lugar certo. Você precisa entender, querido, que o Evangelho, né, é transformação. O Evangelho, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder, querido, ele vem para mudar a nossa vida. Esse poder, amado, ele vem para mudar, entendeu, a nossa vida. Porque se você está em um ambiente ouvindo a palavra de Deus e a sua vida não está sendo mudada, querido, e a sua vida não está sendo transformada, tem alguma coisa errada, querido. E é isso que nós precisamos nos despertar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim, amém? Vamos aqui, querido, vamos lá aqui, diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que é isso aqui, querido? Deus está corrigindo, Deus está
disciplinando, e Deus está trazendo uma sentença para a vida de Adão e Eva, porque eles desobedeceram. E Deus está dizendo para ele: olha, vocês a partir de hoje, eles tinham o quê? Eles tinham tudo no jardim. Eles tinham tudo no jardim, tudo que eles precisavam para sobreviver, eles tinham no jardim. Tudo para se alimentar, eles tinham tudo no jardim. E aí o Senhor tirou eles do jardim, porque eles desobedeceram a Deus. Eles pecaram contra Deus. E Deus expulsou eles do jardim. E o Senhor disse: olha, no jardim vocês não precisavam trabalhar para comer, mas a partir de agora vocês vão trabalhar. É do suor do teu rosto que você vai comer o teu pão, até que você torne a terra, ou seja, até que você morra, né? Porque dela foste tomado, e porquanto és pó, e em pó te tornarás. Queridos, quando o diabo seduziu e derrubou Adão e Eva, a sentença que Deus deu contra o diabo também, querido, porque Deus deu uma sentença para o casal Adão e Eva, mas também Deus deu uma sentença para o diabo. Ele disse: a sentença que o Senhor deu ao diabo foi: Deus condenou o diabo a comer o pó da terra. Amém? Vá associando uma coisa com a outra, querido. Quem é? Deus disse, querido, que nós somos o quê? Pó. E Deus disse ao diabo: você vai comer o quê? Pó da terra. Pegou, querido? Então, querido, nós precisamos entender que a essência da natureza humana é pó. Então, o que é que o diabo se alimenta? Do pó. O que é que o inimigo vai se alimentar, querido? Da essência da natureza humana caída. É disso que ele se alimenta. Então, querido, nós precisamos perceber a relação que Satanás se alimenta da nossa natureza carnal. Satanás, ele se alimenta da nossa natureza humana e pecaminosa. Diga misericórdia. Então, querido, é daquilo que muitas vezes, querido, qual é a nossa natureza humana e pecaminosa, querido? É aquela que é tendenciosa, a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, queridos, ela tende-se, né, ela se inclina, como diz Paulo lá, aos Romanos, no capítulo 8, versículo 4, Paulo diz: olha, aquele que pende a sua vida para o Espírito vai estar inclinando a sua vida para a vida, mas aquele que inclina a sua vida para a carne está inclinando a sua vida para a morte. Entende isso, querido? Essa é a grande guerra espiritual, essa é a grande batalha espiritual, esse é o grande conflito, querido, que nós iremos viver até que Deus nos leve. Nós temos que ter essa consciência. Enquanto você estiver aqui, querido, todos os dias você vai ser tentado, todos os dias o inimigo vai tentar parar você, o inimigo vai tentar trazer, entendeu isso, ao seu coração. Então, queridos, Satanás se alimenta da nossa natureza carnal e daquilo que sonegamos a Deus. Amém? E daquilo que muitas vezes sonegamos a Deus. E aí você sabe, querido, que você tem sonegado. E aí você entendeu, nessa noite você tem que ter uma consciência do que você verdadeiramente tem sonegado ao Senhor. E eu lembro, querido, que quando Davi pecou, a primeira coisa que Davi fez, querido, quando ele foi confrontado, olha, querido, olha a condição aqui de humildade. Davi, entendeu, ele era o rei mais poderoso daqueles dias. E quando ele, entendeu, foi confrontado porque ele pegou a mulher, entendeu, de um dos seus capitães, né, teve relações com ela, para encobrir o seu erro, ele colocou, entendeu, tentou trazer ele da guerra para dormir com a esposa, para dizer, entendeu, que o filho era dele. Então ele fez uma série de situações erradas, ao ponto de pegar, entendeu, e mandar o general colocar o seu capitão na linha de frente para que ele morresse, para que a mulher dele ficasse livre. E aí
tudo que ele cometeu, entendeu? Ali o próprio Deus estava vendo aquela situação, e o próprio Deus usou um profeta. E o profeta usou de sabedoria, entendeu? Para se dirigir, entendeu? Ao rei. E ele chega diante do rei e ele disse: olha, o rei. E ele começa a contar uma história. Ele diz: olha, tinha um grande senhor que tinha uma fazenda enorme, que tinha todo tipo de ovelha, todo tipo de gado. E vizinho de cerca dele tinha um fazendeiro, entendeu? Que era muito pobre, só tinha uma única ovelha. E aí esse grande fazendeiro recebe visitas na sua casa e ele decide fazer uma festa para aquelas visitas que ele recebeu. E ele manda um dos seus servos pular a cerca, pegar a única ovelha do seu vizinho e matá-la. E aí Davi se indignou. O senso de justiça própria, né, do homem se levantou. E aí entendeu e ele disse: o que é que esse homem merece? Esse homem merece, Davi disse, esse homem merece morrer. Me diz quem é ele. E aí o profeta, entendeu, olha para ele: esse homem é você, é o Senhor, Davi. E o semblante dele caiu. Mas querido, o que nos alegra na vida de Davi é a sua humildade. A humildade de reconhecer. Sabe o que foi que ele fez? Quando Deus o confrontou, ele usando a vida do profeta, ele correu para onde? Correu para onde, amado? Diga: para o templo. Diga, mas para o templo. Correu para o templo, se prostrou lá. Colocou cinza, porque é um costume do povo. Colocou cinza sobre a sua cabeça. Cinza significa humilhação. E ele faz os salmos, que o salmo mais lindo para mim, o salmo mais lindo que tem na Bíblia, que leia ele depois, o Salmo 51. E aí nesse salmo ele diz assim: cria em mim, a gente louvou hoje, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um espírito reto. E ele ainda diz: Senhor, entendeu? Nesse salmo ele diz: Senhor, não retires da minha vida o seu espírito. O salmo mais lindo, querido, ele diz: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Leia esse salmo todo, que você vai ver, entendeu? Como ele escreve esse salmo no momento de falha da sua vida, no momento de erro, mas no momento em que ele se humilha. A palavra de Deus diz, querido, que perto está o Senhor daqueles que têm um coração aquebrantado. Não tem como, querido, ter um coração quebrantado se você não passar pelo caminho da humildade. Se você não aprender, entendeu, o caminho de ser humilde. Amém? Então, querido, logo precisamos reconhecer que a origem de muitos dos nossos problemas, como opressões não demoníacas, mas que muitas vezes vem da nossa natureza carnal, vem da nossa própria natureza humana. Amém? E muitas vezes, querido, nós atribuímos muito ao diabo. Não, mas Senhor, é o diabo, pastor, é o diabo que está fazendo isso. Muitas vezes não é o diabo, é a pessoa mesmo. É a própria pessoa, entendeu, que ainda não se deixou ser tratada na sua natureza humana, não se deixou ser tratado na sua natureza caída e pecaminosa. Amém? E muitas vezes, amado, Deus permite situações, Deus permite algumas situações, né, para que nós possamos, amados, ver quem ainda nós somos, para que nós possamos nos deparar e olhar, entendeu, que muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes Ele coloca alguns perrengues na nossa vida, no trânsito,
coloca um perrengue dentro da nossa própria casa, coloca um perrengue, amado, muitas vezes, querido, em lugares, querido, que a gente se depara e que salta muitas vezes, querido, aquele homem, a fúria do homem, a ignorância do homem, a falta de humildade do homem, de tentar resolver, entendeu, as situações, muitas situações, com diálogo, com conversa. E muitas vezes a gente não consegue acessar esse ambiente, muitas vezes a gente não consegue acessar esses lugares, porque a gente, querido, ainda precisa ser tratado, trabalhado nessa área chamada humildade. E é isso, querido, que nós precisamos entender. Coloca aqui para mim Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Precedendo a honra vai a humildade. Querido, olha, ninguém vai ser, entendeu, honrado sem primeiro, querido, acessar esse ambiente de humildade. E o nosso maior exemplo, querido, é Cristo. O nosso maior exemplo é Ele. A Bíblia diz que lá se eu não me engano, em Filipenses capítulo 2, veja aí, Daniel, 2:9, a Bíblia diz, querido, que Ele se humilhou. Ele, sendo Deus, tomou a forma humana, tomou a forma de homem, né? Tomou a forma humana, se humilhou, entendeu? Tomando a forma humana, para que através dele, para que através da vida dele, através do nome dele, e Deus, querido, honrou e colocou o nome dele acima de todo o nome. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Amém. Tem que ser humilde, que a gente erra também. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Então, queridos, você vai ver, entendeu? Se você vai ver a história que Cristo se humilhou. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que temos que lutar com o fato que a nossa natureza carnal será sempre alvo do diabo. A nossa natureza, a sua natureza carnal, diga para seu irmão, diga, a sua natureza carnal sempre será o alvo do diabo. A sua natureza carnal sempre será o alvo do diabo, queridos. É onde ele vai atacar você, é onde ele vai tentar, entendeu, tirar proveito daquilo que você carrega ainda, daquilo que você ainda não conseguiu vencer, daquilo que você ainda não conseguiu romper. É essa área que o inimigo vai tentar pegar você. É onde ele vai trabalhar na sua vida, é onde ele vai tentar você, é onde ele vai tentar ter acesso a você. É nessas áreas, queridos, da sua vida. Diga misericórdia. Então, querido, essas áreas carnais fornecem a Satanás uma vida de acesso pronta para dominar nossas ações, nossas orações. É aquilo que Tiago acabou de testemunhar. Onde o inimigo vai tentar, entendeu, mostrar para você, ele vai tentar, entendeu, tirar você do propósito. E uma das coisas, uma das frases que um homem de Deus, que a gente sempre procura imitar, ele disse assim, querido, muitas vezes, o diabo ele vai tentar, entendeu, ele não vai tentar, entendeu, fazer com que você faça a vontade dele, né? A estratégia do diabo mudou, querido. Ele não vai trabalhar nesses dias, presta atenção, o diabo não vai trabalhar nesses dias para Eduardo fazer a vontade do diabo, porque você já sabe qual é a vontade do diabo. A vontade do diabo é matar, roubar e destruir. O que é que o diabo vai fazer, entendeu, nesses dias? O que é que ele vai trabalhar nesses dias? Ele vai trabalhar nesses dias para que Eduardo faça a vontade dele. Ele vai trabalhar, entendeu, para que Eduardo, entendeu, faça a vontade dele.
E ele vai instigar Eduardo, para Eduardo, entendeu? Eduardo aflorar, entendeu? O desejo dele, que ele venha colocar como centro, o centro das suas atenções, o centro da sua vida, é que ele venha fazer a vontade dele. É o que o inimigo vai tentar trabalhar nesses dias, é que você faça a sua vontade. E quando você se concentra toda a sua energia em fazer a sua vontade, você coloca a de Deus em segundo, terceiro plano. Porque você está tão concentrado em fazer a sua vontade, que você não vai ter tempo, querido, de fazer a vontade do Senhor. Entende isso, amados? E quando as pessoas, amados, é algo, querido, que o inimigo vai entrando na vida da pessoa. Olha um negócio, talvez seja para você seja simples, mas é muito sério que eu vou falar aqui agora. Muitas vezes, amado, você não está bem, você está desanimado, você está para baixo. E aí você entendeu? E aí vem na sua mente muitos pensamentos. Um desses pensamentos é: hoje eu não vou para a igreja, não estou bem. E aí você tem duas. Qual é a vontade, querido? Né? Qual é a vontade de Deus para você, entendeu? Para você ficar em casa porque você está mal, ou você vir para o templo como Davi foi? Hã? E aí quando você, entendeu, fica em casa, você está fazendo a vontade de quem? Não é do diabo, não, bota o diabo para fora, querido. Você está fazendo a vontade de quem? A sua vontade. Essa é a estratégia do diabo nesses dias, querido, que você faça a sua vontade. Essa é a estratégia que o diabo, amado, quando você acorda de manhã, amém? Ele sabe que das suas lutas, das suas necessidades, ele sabe das suas demandas, ele sabe que você tem que lutar, você tem que sair para trabalhar, e aí você concentra toda a sua energia em fazer a sua vontade. Por isso que eu sempre tenho trabalhado aqui, queridos. Olha, começa a buscar um relacionamento com o Espírito. Quando você acordar, querido, comece a colocar isso em prática, querido. Eu já venho fazendo isso há algum tempo. Quando você acordar de manhã, queridos, dê os seus primeiros minutos, entendeu, os seus primeiro respiro, dê a sua primeira atenção ao Espírito Santo. Fala com Ele: Espírito Santo, eu não sei como é que vai ser o meu dia. Fala do seu jeito: não sei como é que vai ser o meu dia. Eu não sei, entendeu, como vai ser hoje, mas eu sei que se o Senhor for comigo, eu sei que o Senhor vai me ajudar a vencer aquilo que eu não consigo vencer. Eu sei que o Senhor vai me ajudar, entendeu, a lidar com demandas que ainda eu não venci. Então me ajuda, Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele, querido, que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Diga para duas pessoas, diga: não dá, entendeu, para ser cristão sem o Espírito Santo. Não tem como, querido, você vencer, entendeu, sem o Espírito Santo. Não tem como você vencer sem Ele. Por exemplo, querido, quando você, escuta só, quando você está, entendeu, diante de alguém que afronta você, alguém, entendeu, que quer humilhar você, alguém que quer, entendeu, e você está diante de uma situação como essa, o que é que vai tentar suscitar, entendeu, no seu coração? O que é que vai tentar suscitar na sua vida? A carne. Deixa eu pegar Simone aqui, que está aqui. Simone trabalha com festa. E aí, entendeu, alguém encomenda, só um exemplo para você entender, alguém encomenda, entendeu, uma festa para ela, e ela se dedica: olha, eu quero a festa assim, assim, ela se dedica horas do seu tempo, ela se dedica, e ela faz tudo o que a mulher pediu, o que a pessoa pediu. Mas aí, entendeu, depois, entendeu, em que acontece tudo, a mulher, entendeu, para não pagar ela, e começa a colocar: olha, você não fez desse jeito, você, olha, fez aquela coisa errada, você não ficou bonito, ficou feio. Tudo para tentar, entendeu, tirar ela do propósito. E se ela, entendeu, não tiver uma direção, um discernimento do Espírito, ela vai entrar o quê? Ela vai dar o quê? Vazão à sua.
Porque quando a gente, querido, está no direito nosso, quando a gente está no nosso direito, a gente quer o que não? Eu estou na minha razão, aí você quer partir para o pau mesmo. Eu não estou falando para o pau no sentido de briga, mas quando você, entendeu, entende que você tem uma arma, e essa arma, querido, é poderosa e fará com que você possa vencer, porque, querido, a palavra de Deus diz que a palavra branda, diga, a palavra branda desvia o furor. Ou seja, a palavra branda, por exemplo, se alguém vem, se levanta, alguém chega, querido, olha, é algo, querido, que é algo que muitas vezes é constrangedor, quando alguém vem contra você, levantando a voz, dizendo, mas você é assim, 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 e aí você já falou, posso agora falar, com calma, querido, com humildade, você diz, olha, deixa eu lhe explicar, não foi desse jeito não. Mas se de alguma forma eu magoei você, eu quero te pedir perdão, querida pessoa, outra pessoa, o diabo que está na vida da outra pessoa, o inimigo que está suscitando essa pessoa contra você, querido, quem está na vida dela, logo, o diabo não vai ficar naquele lugar não, querido. O diabo não vai mais como, entendeu, se levantar contra a sua vida. O diabo não vai mais como tentar, sabe por quê? Porque a palavra branda desvia o furor. Eu já vivi isso, querido. E alguém, entendeu, tentando me humilhar. E alguém tentando, isso no trabalho, querido. E olha que um lugar onde a gente trabalhou, onde eu trabalhei, não era um lugar fácil não. Agora imagine comigo aqui, querido, todo homem que trabalhava junto comigo tinha uma arma na cintura. Agora imagine um outro homem tentando humilhar o outro homem com arma na cintura. Entende isso, amado? E vim até a pessoa tentar, entendeu? Me denigrir, tentar me humilhar, entendeu? E espalhando, querido, informações negativas para todo mundo. Ao ponto, querido, de alguém dizer, entendeu? Eu vou falar com ele. Porque o pastor não é assim não, eu vou falar com ele. Não, querido, deixa a justiça de Deus. E aí um certo dia o Espírito Santo falou no meu coração, eu vi ele numa rodinha ali falando, né? Aí eu cheguei no meio das pessoas ímpias, só tinha ímpio lá, falando com ele. Eu cheguei e disse para ele, olha fulano, não vou dizer o nome aqui porque está gravando ali, viu? Eu cheguei para ele, olha querido, disse para ele, olha querido, eu não sei o que eu fui, eu não lembro se eu fiz alguma coisa de mal, se eu, na minha inconsciência, eu fiz alguma coisa que lhe ofendeu, que te machucou. Tinha 4, 5 assim, pastor, ao redor, tudo isso. Mas se eu fiz alguma coisa que te machucou, que te ofendeu, aqui diante dos companheiros aqui, eu quero te pedir perdão, porque desculpa quem pede é o Hugo, mas eu quero como cristão, e você como cristão, eu quero te pedir perdão. O semblante desse rapaz, ele já é feio, porque o cara é feio, né? Meu filho conhece aí, o cara é feio, o semblante dele ficou mais feio ainda. O semblante dele mudou. E sabe o que acontece, querido? No outro dia ele começou a me tratar diferente. E sabe o que aconteceu ali, querido? Aquele episódio ali, aqueles cinco começou a espalhar. E muitos começaram a dizer, isso para a glória de Deus, muitos começaram a dizer, o pastor é aquele ali. Aquele é que é pastor. Aquele ali é que é pastor. Amém, querido? Por quê, querido? Porque a gente não vai vencer o mal com o mal, a gente vai vencer o mal com... E é isso que a gente tem que tomar, entendeu? Consciência. Não vai vencer o mal com o mal, querido. Não vai vencer o mal com o bem. Deus te deu as armas para você. Diga glória a Deus. Amém, querido? Por isso que muitas vezes, querido, o que é que você precisa nesses dias, querido? Voltar para algum lugar. Deus tem falado no meu coração, dizer, muitos dentro dessa casa precisam voltar para alguns lugares, entendeu? Que saiu. Muitos que estão aqui, que Deus quer trazer você de volta para o lugar da humildade, querido.
E quando você entender, querido, que esse lugar é um lugar simples, que quando você entender que esse lugar, querido, esse lugar não tem como o inimigo te tocar, nesse ambiente não tem como o inimigo, querido, tirar você do propósito, não tem como, porque em todos os ambientes a gente vai, querido, machucar e ser machucado. A vida é assim. A gente, querido, na vida a gente vai machucar pessoas, a gente vai ser machucado. Agora, querido, se você está a cada dia entendendo quem você é, se a cada dia você está entendendo a sua identidade em Cristo, querido, ninguém mais rouba a identidade que você está carregando. Amém, querido? Por exemplo, no ministério de louvor, querido, aqui, vai ter problema aqui no ministério de louvor. Agora, querido, o que é que vai prevalecer, querido? A humildade. A humildade, querido, de você reconhecer, a humildade de você dizer, entendeu? Olha, de você, quando você errar, você dizer, entendeu? Para alguém que você machucou, olha, me perdoa. Na liderança da igreja, que vai ter perrengue, vai ter momentos chamados de embate, mas o que vai prevalecer, querido, é você, entendeu? Depois, se você se exceder, você chegar e dizer, isso é humildade, você dizer, entendeu? Olha, perdoa, eu exagerei. Uma coisa, querido, mais tremenda que pode acontecer, querido, num casamento, é um dos casais, querido, não fica esperando não, viu, amado, você quer casado, não fica esperando não, vou esperar. Eu já pedi perdão 3 vezes, ela nunca me pediu perdão. Faça a sua parte, querido. Se o marido tem dificuldade de pedir perdão, mesmo você certa, mulher, faça a sua parte, diga bem. O pastor tem ensinado que a gente não pode dormir brigado não, viu? Porque quando a gente dorme brigado, deita um espírito no nosso meio, um demônio fica no nosso meio. E o que é que você vai fazer? Você vai dizer bem, mesmo assim com raiva dele, mesmo querendo pular no pescoço dele, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Aí você chega para ele e diz, olha, me perdoe. Mas pastor, entendeu? Eu estou cansada de pedir perdão e ele não pede. Vai chegar um dia que ele vai ficar tão constrangido. Que ele vai ficar tão constrangido, entendeu? Que ele vai pedir. Amém, amados? Mas, querido, olha, vai ter, entendeu? Vai ter situações, vai ter momentos de discussão, vai ter, querido. Vou fazer 35 anos que estou casado com a minha esposa, querido. No começo era perrengue, mas hoje a gente está tão aquebrantado que quase não tem, mas ainda tem. A gente não está completamente sarado não, ainda tem. Mas a gente sabe a nossa medida. E a gente chega, entendeu? Quando a gente se excede depois, quando a poeira, a gente tem que esperar a poeira. Olha. Nunca tente, querido, nunca tente resolver, entendeu? No calor da discussão. A não ser que você entre no ambiente que Deus quer. Quando você acessa o ambiente que Deus quer, o ambiente de humildade, querido, aí há aquele ambiente caloroso cai por terra. Mas se você, entendeu, ver que depois que se acalmar, aí você chega e conversa. Isso é humildade, querido. Entende isso, querido? Humildade. Amém? Diga assim comigo, a humildade precede. Ou seja, que o que é precede, antecede a honra. Todos aqueles, amados, que vivem um ambiente de humildade, Deus vai honrar. Deus honra os humildes. Sabe por quê? Porque parece, né, todo aquele que começa a viver nesse ambiente de humildade, não é uma falsa humildade, né? Humildade não é aquele rostinho, querido. Tudo bem. Não, humildade é algo, querido, que vem de dentro de você, que flui em você, que acontece na sua vida no dia a dia. É você reconhecer, é você admitir. Amém? Glória a Deus.
Então, queridos, há muitas vidas que estão travadas por conta de não entender essas áreas da vida. Tem muitas pessoas que estão travadas por não entender isso. Arrogância, querido. Arrogância, uma pessoa arrogante impede a pessoa de enxergar o quão perdida está em seus próprios caminhos. Uma pessoa arrogante, amado, ele está perdido. Uma pessoa, entendeu, que vive debaixo de um espírito de arrogância, ele está perdido e ele acha que está certo, mas ele não sabe que ele está errado. Está vendo que não sabe nenhum amém? E é isso, queridos. São coisas, querido, simples. São coisas, querido, que as igrejas não trabalham mais, mas são áreas importantes, queridos. São áreas que vai construindo você. E quando você vai permitindo que o Espírito Santo construa isso no seu coração, querido, você vai derrubando os tronos que Satanás levantou na sua vida. Você vai derrubando os tronos que o inimigo levantou contra você. Você vai derrubando os tronos, todo argumento que o inimigo levantou contra você, ele vai derrubando. Diga amém. Então, querido, uma pessoa que vive, logo ela não consegue compreender que precisa de ajuda. Uma pessoa que vive, uma das coisas, querido, que falta é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Você vê que não é fácil, não. Você vê, entendeu, como ficou difícil, até de Deus, né? O testemunho de Tiago, né? Ele vivendo, passando luta, guerra, mas, entendeu, o coração não travado, por dificuldade de dizer: pastor, me ajude. Pastor, entendeu? Me dá uma palavra, me dá. As pessoas, sabe por quê? Porque a gente se coloca num lugar onde a gente não chegou ainda. A gente precisa entender que tem lugares que você não chegou ainda. Tem lugares, querido, que ainda você não venceu. Tem áreas, querido, que você quer estar num lugar onde você ainda não venceu para estar nele. Pegou isso? Um lugar, entendeu, que você pensa que você já está nele, mas você ainda não está. O Senhor está dizendo: olha, você precisa entender, entendeu, que para você acessar esse ambiente, você tem que trilhar o caminho da humildade. Uma das coisas, querido, que o inimigo veio trabalhando e veio tirando da igreja, sabe o que foi, queridos? É que as pessoas hoje não conseguem mais, queridos, admitir, não conseguem mais buscar ajuda. Quando eu aceitei Jesus, queridos, isso lá em 2004, foi 2004, foi 2002. Quando eu aceitei Jesus, a gente via que havia isso na igreja, querido. A igreja tinha uma ligação mais próxima com os pastores. Foi em 95. Não, foi em 94. Foi 94. Então, querido, quando a gente, entendeu, a gente tinha dificuldade, a gente, entendeu, buscava ajuda nos pastores. Hoje as pessoas que a gente vê que tem uma grande barreira. Ele foi tirando isso. Coloca muito na mente das pessoas, entendeu? Que, entendeu? Eu vou falar isso, eu vou dizer isso, entendeu? E o inimigo foi tirando isso. Uma das coisas, querido, que muitas vezes o protestantismo, entendeu, trouxe, e que cura muitas pessoas, é só você estudar a história da igreja. O que eu vou falar aqui, querido, talvez para você, mas é muito sério isso. Esse ambiente que a igreja, entendeu, católica faz, de você, entendeu, ir lá, se confessar, isso ali é curador.
Aquilo ali é um ambiente de cura, que a pessoa vai lá, querido. Tem muitas pessoas, querido, que estão carregando muitas feridas dentro e não conseguem, entendeu, sentar e dizer, pastor, me ajuda. Não consegue sentar, as mulheres sentar, pastora, olha, eu estou assim, eu estou desse jeito, meu casamento está assim, entendeu? E isso, querido, que a igreja foi perdendo. Você não sabe como isso é curador. Agora, é claro que você não vai falar isso para todas as pessoas, você vai falar para pessoas, querido, que você confia. Por isso que Deus dá essa graça, por isso que Deus dá esse dom, entendeu, a pastores. E você que está muito tempo aqui comigo, você sabe, querido, que se você contar, entendeu, suas coisas para mim, você sabe. Aqueles que já estão há 12, 15 anos que esse ministério tem, aqui sabe, querido, que a gente, nunca vocês ouviram falar, entendeu, que a gente falou, olha, de fulano para ciclano, sabe por quê? Porque a gente prima muito sobre isso. Deus quer resgatar algumas áreas, queridos, para curar a igreja de uma forma mais cirúrgica. Sabe o que Deus falou no meu coração? Disse, olha, esses dias eu vou curar o meu povo de uma forma cirúrgica. Amém? Porque que uma igreja saudável cura um mundo doente, mas uma igreja que ainda está doente não vai curar um mundo doente. É você entender, querido, que você é um ser humano e que você precisa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então o arrogante, querido, ele não consegue compreender que precisa de ajuda. Por outro lado, o humilde de espírito reconhece as suas falhas e as suas limitações. Diga assim comigo, o arrogante não consegue compreender que precisa de ajuda. Diga, por outro lado, o humilde de espírito reconhece suas falhas e suas limitações. Dê um aplauso ao Senhor por essa palavra. O humilde, queridos, ele não tem dificuldade de assumir as suas fraquezas. Por isso que o diabo tem raiva dele. O diabo tem raiva feroz daquele que é humilde, querido, porque ele sabe reconhecer as suas fraquezas, ele sabe reconhecer, entendeu, quando ele errou. Agora o arrogante é aquele que sabe que errou, mas não admite. E esse aí, amado, é quem alimenta o inimigo. É aquele que sabe que errou, mas não consegue admitir, entendeu o quê? Por isso que nesses dias Deus vai trabalhar em áreas, querido, que muitas vezes você nem estava atento para isso. Diga amém. Por isso, querido, que o humilde, ele não tem dificuldade de assumir suas fraquezas. Qual o objetivo dele é assumir as suas fraquezas? Porque ele sabe que ele vai ser o quê? Ele sabe que ele vai ser socorrido. Glória a Deus. Todo humilde é socorrido, querido. Quando ele clama a Deus, o socorro vem. Eu vou repetir aqui para ver se tira um amém. Querido, todo o humilde, querido, todo aquele que tem um coração humilde, amém? Ele admite as suas fraquezas. Qual é o objetivo dele, querido? Ele sabe que ele vai ser socorrido por Deus. Ele sabe que vai ter socorro, querido. Diga glória a Deus. Diga assim comigo, a humildade destrói o que o inimigo tenta nos manter dominado. Tem áreas na sua vida, querido, que o inimigo está dominando. A humildade, querido, destrói esse altar que o inimigo levantou na sua vida. Amém? Tem pessoas aqui, querido, olha, escuta só, o Espírito Santo está falando isso no meu coração. Tem pessoas aqui que precisam procurar outras pessoas para pedir perdão. Eu sei que quando o Espírito Santo me usa, há pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra, que precisa procurar outras pessoas. Pode ser até alguém perto de você, pode ser
teu pai, tua mãe, pode ser teu irmão, pode ser alguém no trabalho, não sei, mas tem pessoas aqui, querido, que precisa procurar outras pessoas e dizer: olha, me perdoa. Me perdoa porque eu falhei com você. Me perdoa porque eu errei com você. Me perdoa porque eu fui rude com você, eu fui arrogante com você. Me perdoa porque eu não fui um bom pai com você. Me perdoa porque eu não fui uma boa mãe. Me perdoa porque eu não tenho sido um bom filho. Me perdoa porque eu não tenho sido um bom marido. Me perdoa porque eu não fui uma boa mãe, bom esposo, bom pai. Quer mudar o ambiente na sua casa? Porque muitas vezes a gente acha que o pai nunca precisa pedir perdão a filho. Precisa. Se você é cristão, quer ver Deus quebrar esse altar do diabo? É você sentar com o seu filho e você chegar diante dele e dizer: olha, onde papai errou, eu quero consertar com você. Seu pai errou com você, foi porque papai quis. Não justifique, não seja direto e diga: eu quero consertar com você. A partir de hoje eu vou ser um melhor pai. A partir de hoje eu vou ser uma melhor mãe. Você vai ver que esse altar o diabo vai derrubar. Esse altar, querido, o Senhor vai derrubar, entendeu? Na sua casa. Agora, querido, se você ficar só ouvindo aqui e você não colocar em prática, querido, não vai ter o quê? Mudança. A humildade destrói o que o inimigo tenta nos manter dominado pelas paixões da carne. Coloque aqui, a gente está terminando. Hebreus 4,16. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Alcançar o quê, igreja? Já estão... misericórdia. E achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diga glória a Deus. Querido, eu quero terminar com isso. Olha, um meio vital, diga assim comigo: um meio vital para derrotar o diabo é a humildade. A gente louvou aqui, querido. Eu digo: olha, obrigado, Espírito Santo. Se eu me humilhar diante do seu altar, bota lá de novo, meu filho, e sacrificar. Olha, querido, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Cristianismo, querido, é você entender que todos os tempos você precisa de um batismo do Senhor na sua vida. E Deus nesses dias está trazendo um batismo de humildade na sua igreja. Nós vamos quebrar, querido, com todos os tronos que Satanás levantou na nossa vida, na nossa casa, na igreja. Nós vamos derrubar com esses tronos, queridos, amém? Porque o diabo não vai ter mais espaço no nosso meio, porque há muitas pessoas que saem das igrejas, querido, por causa de um espírito chamado de arrogância. Pessoas, querido, que não suporta ser corrigida. Não, o pastor magoou, aí fica chato, aí o pastor não me deu a paz do Senhor, o pastor não liga para mim, aí sai, ou briga tem um desentendimento no meio dos jovens, tem um desentendimento no meio, entendeu? O inimigo, querido, quando ele quer trabalhar, ele faz com que você ache defeito em tudo. Mas, querido, quando você busca em Deus um coração humilde, é aquela história, querido, do pastor, o irmão chegou, o jovenzinho chegou e disse: pastor, eu vou sair da igreja. Por que, meu filho? Porque só tem
problema aqui, a igreja só tem dificuldade, só tem briga, só os jovens querendo ser melhor do que o outro, as mulheres, entendeu, querendo botar uma roupa mais bonita do que as outras, querendo humilhar. Tem, pastor, tem na igreja? Tem. Tem na igreja essas coisas? Tem. Tem, querido. E o pastor disse assim para ele: olha, antes de você sair da igreja, pega um copo de água, encha o copo. Ele encheu o copo, dê 7 voltas na igreja. Ele deu 7 voltas. Cuidado para não derrubar a água. E aí depois que ele deu a volta, pastor, aqui, eu dei a volta e derramei água não, viu? Ele disse: enquanto você estava dando essas voltas, você viu algum defeito na igreja? Não, pastor. Sabe por que você não viu o defeito? Porque você estava concentrado em não derrubar a água. Da mesma forma eu te digo, meu filho, se você estiver na igreja e você estiver concentrado só olhando para Jesus, você não vai ter defeito na igreja. Amém? Querido, um meio vital para derrotar o diabo é a humildade. Humilhar-se é recusar-se a se defender. Diga: humilhar-se é recusar a se defender. Ou seja, defender a sua imagem, defender a sua causa própria. Não, é você, entendeu? Entender isso. Amém? Deus quer olhar para você, queridos, e Ele quer ter prazer de encontrar um coração humilde em você. E eu termino com isso daqui. Coloca aí para mim, Daniel, mais Alain, coloca aí para mim Mateus 26, 75. E a gente vai terminar porque a gente já passou 2 minutos. É uma guerra de quinta-feira. Diz assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou o quê? Amargamente. Né? Porque Pedro, querido, ele tinha um espírito de arrogância. Ele queria ser melhor. Ele queria, entendeu, ser melhor do que os outros apóstolos. E Deus, amado, tem os caminhos dele para o quê? Para quebrar a gente. Amém? E Deus disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Sabe o que Pedro disse? Eu prefiro morrer. E o galo cantou, querido. Quando o galo cantou, ele negou. Antes o galo cantou, negou de novo. E aí ele lembrou do que Jesus falou, e ele fez o quê? Chorou amargamente. Amém? Então Pedro, querido, Pedro, após negar Jesus por 3 vezes, mostrou humildade ao se arrepender. Amém? Só se arrepende, querido, aquele que é humilde, é aquele que reconhece. Pedro, após negar Jesus por 3 vezes, mostrou humildade ao se arrepender amargamente. E esse arrependimento humilde levou restauração do seu relacionamento com Deus. Amém? E é isso, querido. Esses cultos são cultos, querido, que você tem que pegar essa palavra e sair daqui, entendeu? Para colocar ela em prática na sua vida. E você vai ver, entendeu? Que logo, logo você vai ver frutos dela fluindo na sua vida. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.